Nesse episódio, conversei com o Dr. Luiz Armon, que é uma das pessoas mais únicas que eu já conheci nessa minha passagem pelo planeta Terra. Essa perspectiva única dele ajudou a materializar uma conversa que eu costumo ter o tempo inteiro dentro da minha cabeça, e acredito que muita gente também, que é o mistério da vida, e como cada um processa essa experiência de uma forma diferente, de acordo com os diferentes caminhos que escolhemos durante nossa passagem aqui. A gente também falou de como as regras impostas pela sociedade limitam nossa visão em quase tudo que escolhemos ser ou fazer, e com isso acabamos deixando de ser fiéis a nós mesmos, o que muitas vezes pode tirar aquela nossa vontade de seguir em frente e fazer acontecer. Hoje, eu posso dizer que consegui entender um pouco mais dessa força da natureza que é o Dr. Armon, e não existe introdução que traduz o sentimento da conversa que tivemos. Eu me considero um cara estranho. Só que eu tenho muita sorte de ser estranho em 2021. Sim. Porque eu sou estranho desde 1990. E quando você é uma criança estranha, dá tudo ruim, sabe? Dá tudo Não errado. é legal, não é uma coisa legal. Eu também fui estranho a vida inteira. Não é legal. E eu não gostava de ser diferente. Tipo assim, mas eu não achava que era um diferente legal. Achava que era um diferente esquisito, tá ligado? Até um pouco errado. Até errado, sim. Eu me sentia mal. Eu me sentia culpado. E eu me sentia, acima de tudo, o tempo todo vigiado. Sim. Eu sentia como se as pessoas estivessem me analisando e me julgando o tempo todo. E foi muito interessante. Eu lembro de estar indo pro colégio. O colégio ficava a 2 quadras da minha casa. E se eu visse que alguém tava olhando pra mim, eu tropeçava, cara. E eu começava a andar esquisito, porque eu tentava racionalizar uma coisa que ninguém racionaliza. Tipo assim, o andar, sabe? Uma coisa tão automática. Eu pensava, será que eu tô andando direito? Aí eu colocava um pé depois do outro, aí de repente eu botava o mesmo pé 2 vezes, tropeçava. E tipo assim, cara, hoje olhando isso, eu me sinto muito idiota, mano. Eu passei pela mesma coisa. Eu era uma criança muito insegura, sabe? Eu achava o mundo muito ameaçador. Eu tinha muito medo. Medo de tudo, né? Quando eu era criança, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de... Quando meu pai ia pro lava rápido do carro, assim, ó. Eu tinha medo daquele negócio. Eu entrava no porta-mala, assim, ó, pelo banco. Morria de medo, assim. Tá ligado? Tipo assim... Eu me sentia assim também, a vida inteira. Crianças medrosas, né, cara? Muito. Mas, na verdade, o mundo é um lugar assustador, né, cara? Se você for... A gente deu sorte de estar em sociedade. Imagina se a gente fosse na floresta, cara. Mano, tinha um monte de bicho querendo matar a gente o tempo todo, cara. Eu não ia sair da caverna, não ia ter evolução humana. Caramba. De mim. Mas teve uma época que eu resolvi... Eu lembro direitinho, eu tinha 12 anos de idade. Eu percebi, na verdade, que ninguém tava nem aí pra nada. Pro que eu fazia, pro que eu deixava de fazer, como eu fazia. Sim. E foi uma época muito libertadora pra mim. Sabe? Tipo assim, eu comecei a viver pela primeira vez com 12 anos de idade. Tanto que a maior parte das pessoas fala que tem saudade da infância, e eu não sei o que é isso. eu tenho. Que eu não... Mesmo sendo estranho, eu tenho. Porra, minha infância foi horrível, cara. Tipo assim, não tem um momento da minha infância que eu queira voltar, sabe? Caramba. Isso é bem pesado, assim. E eu lembro que com 13 anos, eu, além disso, eu comecei a fazer muitos amigos novos. E isso foi bem legal. E eu comecei a deixar de ser um cara isolado socialmente e virei um cara muito sociável. E hoje em dia, eu valorizo muito isso. Tipo, eu valorizo muito estar cercado de gente que gosta de mim, que eu gosto das pessoas. E é interessante porque eu acho que foi aí que eu comecei a me importar cada vez menos com as coisas. E eu cheguei num ponto de me importar tão pouco com coisas que todo mundo se importa, que eu virei um cara mais esquisito ainda. E isso... Acontece, né? Você abraça a loucura. Poxa, eu abracei demais a loucura. E eu cheguei num ponto de questionar tanta coisa, sabe? Eu lembro que Isso é bem interessante, porque até os meus 17, 18 anos eu era um garoto muito careta. E com 18 anos, pela primeira vez, eu bebi. Com 18 anos eu nunca tinha bebido álcool.
E em uma semana eu tomei um porre com os meus amigos do ensino médio. Na verdade, acho que foi com 17 anos. Tomei um porre com os meus amigos do ensino médio. Uma semana depois eu fumei maconha com um amigo no bairro. E coisa de 1 ou 2 semanas depois, eu fui cheirar cocaína. Caramba. E isso, eu lembro que eu fiquei até um pouco assustado com a evolução das coisas, porque eu bebi e eu vi que não tinha nada demais. Fumei maconha e vi que não tinha nada demais. Aí eu fui cheirar e vi que não tinha de tão horrível quanto pintaram a minha vida inteira. E aí eu comecei a perceber que muita coisa que a gente aprende não é bem daquele jeito. Que não se permitiu se libertar, que fica confortável do jeito que a sociedade ensina as coisas. Sim, e aí que entra o cara esquisito. Pô, o cara esquisito. Que não tem medo disso. Tem medo das coisas normais, mas das coisas abstratas, muitas vezes não tem medo. Exatamente. O que sempre foi o cara descolado? O cara descolado era o cara que ia contra as regras, né? E o cara esquisito, ele vai contra as regras do jeito dele. Foi também muito interessante que a partir daí minha vida foi virando do avesso, cara. Eu comecei a questionar um monte de coisa. Acho que eu comecei a questionar sexualidade também. Que é um grande tabu que não faz sentido nenhum, né? Que é um Porque grande é uma tabu. coisa muito pessoal de cada um. Pô, é uma coisa muito pessoal. E eu me permiti ter experiências com homens e mulheres, e eu descobri aí que eu gostava dos dois. E eu também... Foi muito interessante, porque a partir daí eu me permiti também desconstruir algumas coisas ligadas ao sexo e a relacionamentos. Por exemplo, o que todo mundo acha que é a coisa mais comum do mundo, você se sentir no direito de posse de alguém. É muito E não é esquisito. questionado de forma alguma. E é muito esquisito, porque na verdade, se você for pensar, todo mundo é livre. E não é o fato de alguém estar se relacionando com outra pessoa, tipo seu namorado ou namorada estar relacionando com outra pessoa, que ela vai deixar de gostar de você. Sabe, você gosta do seu pai e da sua mãe ao mesmo tempo, então por que você não pode gostar de 2 meninas, ou de uma menina e um cara, ou de 2 caras ao mesmo tempo? E aí as coisas foram ficando cada vez mais esquisitas, tá ligado? Eu acho que entra bastante da insegurança. Quando você falou com 12 anos que você percebeu algumas coisas, na minha visão, pelo menos, é tipo o início da consciência. Porque eu lembro quando era criança também, e eu comecei a perceber meio que em terceira pessoa. Eu não me via muito eu. Eu tinha eu, Eduardo, mas eu me via também como outra coisa. Eu sei como que é isso. Entendeu? Um lance meio espiritual, assim. E a partir disso eu comecei a me questionar. Acho que foi o principal, assim. Pra eu... Não vou falar evolução espiritual, mas pelo menos me conhecer melhor, assim. Não achar que eu sou eu. Porque eu sempre fui teimoso pra caralho. Sempre cabeça dura, quis sempre fazer tudo do meu jeito. E é chato isso, eu sei que é chato, mas ao mesmo tempo, pra mim é divertido. Porque eu tô sempre numa competição comigo mesmo, eu sempre quero melhorar, o tempo inteiro. Você ser consciente te ajuda a ter perspectivas diferentes. Você começa a se questionar, se questiona os outros e você entende que, na real, é tudo uma mentira, né? Inventaram uma história e todo mundo tá seguindo essa história porque é conveniente você seguir essa história. Exatamente. É fácil, não te dá síndrome do pânico, não te dá ansiedade, não te dá nada. Você recebe seu dinheiro, você trampa pra alguém, você faz tudo certinho, você compra sua casa, você vive com a sua mulher, você tem seus filhos. Mas eu acho que não se aplica a todo mundo, né? Tem muita gente diferente no mundo. Pô, tem, cara. Tem muita gente diferente. Tem muita gente que seria muito mais feliz em outros moldes. Com certeza. De família, de sociedade. Então, eu, por exemplo, eu me considero muito mais feliz hoje que eu sou não monogâmico. E faz sentido, tem muito a ver com você. Pelo que eu te conheço, é muito sua cara. Assim, você é um cara expansivo, né? Eu não me sinto... Eu amo minha liberdade. E eu não me sinto livre se eu não compartilhar a liberdade com todos à minha volta. Sim. Sabe? Por isso que às vezes eu me sinto mal de me relacionar com pessoas que são muito diferentes de mim.
tipo, que eu julgo, né? Tudo bem, eu tô julgando, mas quem não Faz julga... parte também. Mas que eu julgo que elas precisam trabalhar algumas coisas e eu me sinto mal de conviver com elas. Então, pessoas muito caretas, muito engessadas, eu evito essas pessoas. E é interessante porque, para quem não sabe, o Harbs é tatuador. E a galera da tatuagem é uma galera que é diferente. E eu sempre me dei muito bem com a galera tatuada, porque não é só a tatuagem é só o reflexo. É um aspecto da cultura, né? É a sombra, é uma consequência. A tatuagem, ela é um reflexo de, na verdade, pessoas que estão indo contra as regras. Completamente. Foi o que me atiçou, assim. Que eu vi a tatu como algo que ninguém gostava. E por eu ser teimoso e do contra, eu falei, pô, então é isso. Ninguém gosta, então é isso aí. Tipo assim, pelo menos, 11 anos que eu tatuo. Minha primeira tatu eu fiz com 18 anos. Tem o quê? 13 anos que eu tenho tatuagem. E eu lembro, na época, o impacto que teve, assim, dentro de casa, com a minha família. Meu pai não gostou. E foi uma sensação boa, assim, de tipo... É isso aí, eu faço o que eu quiser. Eu não vou seguir uma regra, não vou ficar com a pele limpinha só porque vocês querem. Isso é muito legal, né? A rebeldia me dá uma adrenalina. Também. Totalmente diferente. Eu fico pensando assim, eu só tenho uma vida para ser eu mesmo, para ser diferente, para fazer o que eu quiser. Então, se me der na telha de tatuar o corpo inteiro, pô, eu vou tatuar o corpo inteiro. E sem problemas, sem problemas. Eu vou fazer o que eu vou viver, eu vou andar pelo caminho que eu quero andar. Total liberdade. Sem ninguém me dizer, olha, você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer tal coisa, você não pode fazer tal coisa. Eu quero fazer o que eu quiser. Quero fazer o que eu quiser o tempo todo. Eu penso exatamente assim. Lógico que tem maneiras de você implementar isso. Pelo menos eu tenho um grupo assim de pessoas que eu confio totalmente e eu permito assim me ajudar. Falar, faz isso. Eu faço do jeito da pessoa. Por quê? Porque eu considero essa pessoa uma extensão minha, porque ela me aceita e me entende do jeito que eu sou e sabe que a sugestão dela eu vou ouvir, mas não necessariamente eu vou fazer. Esse, pra mim, é o melhor tipo de relação, de amizade. Pô, isso é muito legal, cara, porque o amigo, você pode se despir na frente dele, cara. Tipo assim, você pode ser verdadeiramente você mesmo o tempo todo, sem medo do que vão de te julgarem. Então, acho que, tipo assim, se você não tem pessoas que você pode ser você mesmo, então você não tem amigos, cara. Sabe? Eu acho que a amizade, pra mim, é isso. E por falar nisso, teve um episódio muito interessante que eu quero contar, que foi um episódio muito emocionante pra mim, que foi quando eu descobri que eu gostava de meninos também. E a vida inteira eu sempre fui o cara de fazer piada com tudo, cara. E eu fazia piada com preto, com viado, com tudo, e eu zoava as pessoas por tudo, porque a gente aprende cedo que ou você faz bullying, ou você zoa, ou você é zoado. Sim. Então, quando eu cansei... Não dá pra ser neutro. Não dá pra ser neutro. Então, quando eu aprendi isso, como forma de defesa, eu comecei a zoar tudo. E eu comecei a criar até alguns tipos de preconceito na brincadeira. A brincadeira foi virando preconceito, preconceito foi virando brincadeira, e chegou um ponto que misturou tudo. E quando eu descobri que eu me sentia atraído, que eu me sentiria incompleto se eu não descobrisse esse meu lado, eu tive um conflito muito grande interno, porque meu melhor amigo, o Henrique, ele sempre fez as mesmas brincadeiras comigo. A gente zoava, a gente até falava mal, assim, de um jeito... Coisa de moleque. De um jeito, assim, ruim, sabe? A gente criticava de um jeito preconceituoso mesmo. Sim. Pô, olha lá o viado, pô, que tosco, que nojento, não sei o que lá. E eu, de repente, eu fiquei com muito medo, cara, de falar pra ele, putz, cara, pô, aconteceu e eu gostei, eu quero repetir, eu quero... Se eu não viver desse jeito, eu não vou estar vivendo plenamente. Mas bastaram umas 2 semanas para eu criar coragem e eu escrevi um texto para ele, de celular, na época que o celular, ele não tinha essa digitação rápida, fácil. Você tinha que digitar letra B, você tinha que apertar o número 2 2 vezes. Sabe? Era aquele teclado T9 que o pessoal chama. Sim. E eu escrevi um texto gigantesco para ele.
Eu perguntei, comecei, Henrique, você tá aí? Aí ele falou, tô. Aí, de repente, eu comecei a digitar. Aí ele pegou e falou assim pra mim, nossa, eu acho que você deve estar digitando um textão. Ele mandou uma mensagem, cara, eu acho que você deve estar digitando um textão, porque você geralmente não demora tanto pra... E aí eu falei pra ele, pô, aconteceu e não sei o que lá, e eu gostei, pô, eu não consigo não ser verdadeiro com você, sabe? Então, pô, aconteceu isso, eu sei que a gente zoa, eu sei que a gente faz tudo, então tô muito confuso, tô com medo, sabe? Tipo, isso foi bem foda, assim, porque você falar que você tá com medo de ser você mesmo, tipo assim, de como que seu melhor amigo vai reagir, isso é bem bizarro, cara. Eu acho que isso é um dos grandes causadores da ansiedade. Você não conseguir ser você mesmo. Você não conseguir ser você mesmo. E aí você fica preso dentro de uma casca e você não consegue expor aquilo que você precisa expor pra você se sentir bem, para as pessoas reconhecerem você. Se sentir livre, cara. Exatamente. Se sentir livre, cara, sem nenhum peso nas suas costas, sabe? Você ser verdadeiramente você e pleno. Plenitude. Viver em plenitude, cara. Viver 100%. E foi muito legal, porque esse meu amigo, na hora, ele não me respondeu. Tipo, é foda que eu tô aqui chorando, mas é porque é emocionante, sabe? Que ele não me respondeu e ele veio pra minha casa. É foda, mano. Imagino. Ele veio pra minha casa e me deu um abraço e falou, cara, porra, você é meu melhor amigo, não muda nada, porra, fico feliz por você ser o que você é. E foi muito legal, cara. É bom. Foi tipo, mano, uma das melhores sensações da minha vida, tá ligado? É bom. Você ser você mesmo e a pessoa vê... Isso é lindo. Tipo, a pessoa vê o seu indivíduo. Falar, não importa o que você faz, com quem você anda. Eu acredito em você. Eu sou seu amigo. Eu gosto de você. Não importa o que você faça. Exatamente. Essa é uma das melhores sensações do mundo, assim. Eu acho que essa é a total liberdade. Cara, e foi muito legal. E a partir daí, eu comecei a cada vez mais me permitir coisas que ninguém se permitiria. E depois disso, eu namorei com uma menina por uns 5 anos. E eu e ela tinha relacionamento aberto, cara. Então a gente era uma coisa assim, cotidiana. Meu e dela. Muitos casais se juntam pra ver Netflix. E eu e ela, a gente se reunia pra pegar outras pessoas, cara. Que loucura. Que é uma coisa totalmente diferente. Fora da minha realidade. Isso eu com 21, 22 anos. E eu... E é bem interessante, porque com 23 anos, pra mim, uma homenagem a Troar, pra mim era uma coisa totalmente batida. Já tava até sem graça. Caramba. Sabe? Tipo, já tinha passado, já não tinha mais mistério nenhum. Você foi a fundo. Fui a fundo nessa liberdade. Você investigou de verdade. Isso é coragem mesmo. Você fala, não tô nem aí. Quantos caras velhos assim, ó, se descobre depois, sei lá, de 50? Pô, o Laerte, cara, o cartunista. Então. Pô, que descobriu que era uma mulher trans com 50 anos de idade, cara, 60 anos de idade, sei lá. Outra coisa também, que foi o dia que eu acho que esse foi um dia muito marcante na minha vida, que foi o dia que eu quebrei completamente a realidade pra mim. Eu desconstruí a realidade e eu vou contar o caso brevemente aqui. Conta. Olha só, teve um dia que eu tava numa festa, numa balada, chamada Inferno, lá em Volta Redonda. E um menino que eu tinha encontrado já uma vez numa rave, ele tinha me dado meu primeiro comprimido de êxtase na festa. Com quantos anos isso? Com 18 anos. 18 anos. Mas com uns 22, 23 anos, eu encontrei com ele nessa festa Inferno. E ele falou assim pra mim, quer experimentar uma coisa diferente? E eu falei, quero. Vamos lá, tipo, por que não? Estavam ele com 2 amigos, uma menina e um menino negro, com cabelo rasta, e eles sentaram num banco. E eles começaram a fumar algo num cachimbo, que primeiro foi o menino negro. Ele fumou, deu um trago, soltou, de repente ele levantou e saiu correndo. Falou assim, tem que ir embora, desculpa, tem que ir embora. Aí a menina pegou, deu um trago, soltou e abriu um super sorriso. E aí esse meu amigo Riva, um abraço pro Riva,
ele tragou, deu uma puxada com pipe, né, com cachimbo, e ele ficou normal. Aí ele me passou o cachimbo e falou assim, olha, vai devagar porque esse negócio é forte. E aí eu pensei assim, putz, mas eu que já usei de tudo, ou de quase tudo, forte. Não deve ser tudo. Eu falei assim, putz, eu que peso mais de 100 quilos, que faço musculação, que treino, eu vou levar isso de boa. Aí eu peguei o cachimbo com a substância, que era um matinho, e dei 3 tragos. Ele tinha medido para dar um trago só. Só que quando eu soltei a fumaça, eu vou falar uma coisa agora para vocês que até eu duvido que é verdade. Mas quando eu soltei a fumaça, eu tive a impressão de sair do meu corpo junto com a fumaça. E me ver em terceira pessoa. E nessa hora, ao mesmo tempo que eu estava fora do meu corpo, eu não sei dizer se eu estava em cima, ao lado, de frente, mas eu acho que eu estava meio que na diagonal para cima, me vendo por baixo, eu ao mesmo tempo, eu estava dentro do meu corpo também. E eu dei um abraço assim no meu melhor amigo, no Henrique, que ele estava na festa. Quando ele viu que eu estava fumando negócio, ele se aproximou de mim, ficou do lado do banco. E eu falei para Henrique, me ajuda, cara. Eu tô estranho, tô passando mal. Aí, de repente, eu olhei para um carro e o carro começou a tremer. E eu olhei em volta e tudo começou a piscar, tipo preto e branco, sabe? Tipo cores invertidas. Sim. Sei bem. De repente, minha vista se dividiu em milhares de televisões, como se eu tivesse olhos de mosca. E as televisões piscando preto e branco, e eu, Henrique, tô passando mal, me ajuda. E o Henrique, não, cara, calma, vai ficar tudo bem. O Riva me tranquilizando, falando que ia ficar tudo bem. E, de repente, eu voltei. Uma névoa, assim, uma tranquilidade. E eu me vi criança brincando com uma bola rosa de plástico, que ela tinha um cheiro. Eu senti o cheiro da bola, cara. E eu olhei pro meu irmão tava brincando de carrinho no quartinho de brinquedo, lá da minha casa, na casa dos meus pais, quando a gente tinha tipo coisa de 4, 3 anos de idade. Ou menos, não sei. E de repente eu fui voltando e fiquei normal. Depois eu fui descobrir que essa substância era um DMT, dimetiltriptamina, que é uma substância presente na ayahuasca, no chá do santo daime, cogumelo, em várias plantas, em várias culturas que eles usam substâncias psicoativas para entrar em contato com os deuses. A molécula do DMT é um item comum no chá do santo daime, na planta que é mascada lá nos Andes. E foi muito interessante porque eu não tive a sensação de que eu tinha usado uma droga. Eu tive a sensação clara, nítida, que aquilo era outra coisa. Uma outra realidade. Que aquilo era espiritual. E eu me senti tão leve depois dessa experiência, tão leve, parece que eu desatei algum nó lá atrás, na minha infância. É o momento que você resgatou, que você falou que não tinham momentos bons da sua infância, de repente esse foi um que estava lá no fundo e você achou. Esse foi um momento bom, um raro. Assim, uma coisa simples, né? Os momentos que eu tinha com meu irmão eram gostosos, assim, era maneiro com os meus irmãos. Mas pode ser que eu tenha encontrado algo de um ponto âncora. E uma coisa muito interessante, que o local, que foi a casa dos meus pais, a casa que eu cresci, que eu passei minha vida toda. E também, quando, em uma outra oportunidade, eu tomei 3 gotas de LSD, eu me vi, em uma das visões, eu me vi na cozinha com os meus pais. E do lado desse quartinho. Mas quando eu falo que eu me vi lá, você pode pensar, você se imaginou. Não, cara, eu me vi... muito nítido. Igual eu tô te vendo aqui na minha frente. Sim. Eu vi tudo acontecendo, sabe? Como se eu estivesse vivendo um sonho vívido.
um sonho lúcido, sabe? Aquilo, ao mesmo tempo que provavelmente só estava na minha cabeça, eu de olho aberto, de olho fechado, estava acontecendo só aquilo. E aí, a partir que eu comecei a desconstruir, eu ainda me considerava uma pessoa muito ciumenta. Eu tinha crise de ciúmes, a partir daquele momento, eu considero que eu eliminei o ciúme da forma que a maior parte das pessoas sente, pelo menos que eu imagino isso, sabe? E eu comecei a não me importar mais se a pessoa que está comigo, ela está só comigo, por exemplo. Eu quebrei essa questão de propriedade e, ao mesmo tempo, eu não me permiti mais que as pessoas me vissem como propriedade. É importante isso. Não só no campo de relacionamentos, mas trabalho, sabe? Muita gente sofre com isso, não consegue deixar, não consegue criar um negócio, não consegue ir pra frente, acreditar no próprio sonho. Pô, você não é do seu patrão. Você não é do seu parceiro. E é meio controverso falar isso, mas eu tive essa realização também, pelo mesmo processo de psicodélicos. E o que me fez enxergar isso foi o fato de eu ver que existe algo maior do que eu. Eu sou parte disso. Eu não sou... Eu posso ser uma unidade aqui. Eu sou o Eduardo Harbis aqui. Mas e fora daqui? E depois que eu morrer? Através dessas substâncias eu pude ter o contato com esse outro lado. E ver que, assim, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu sou um pedaço da natureza. Só isso. E aí todo esse jogo psicológico, social é coisa da nossa cultura, que a gente inventou, que a gente se apegou. E esse apego entre pessoas é fruto de como a gente escolhe viver. Tipo assim, na cidade grande, todo mundo tem apego com tudo. Sabe? Tem uma competição, você tem que participar de algum grupo, você tem que ser de algum clã, você tem que ser de uma torcida, você tem que... frequentar tal lugar, sabe? E aí isso contamina a sua mente. E se você vive isso todo dia por muitos e muitos anos, onde você acha que você vai chegar? Onde você acha que vai sair seus pensamentos? É tudo fabricado e você é um consumidor só. E cai muito o individual. Você deixa de ter um contato com isso, eu acho. E indo para esse outro lado, você resgata isso. Que você fala, não, a verdade está ali. Tudo isso aqui é passageiro, é uma ilusão só. Uma hora acaba. Agora, eu tenho uma concepção que eu desenvolvi ao longo de anos de estudo, digamos assim, de contato com psicoativos. Principalmente essa minha visão surgiu principalmente sobre essa vez que eu acabei acidentalmente tomando 3 gotas de LSD, em que eu percebi que a ideia da religião vem do verbo religare, né? Que é de você se religar a Deus. E uma coisa muito interessante é que as religiões, elas tentam, acima de tudo, preservar o eu, o ego. Elas tentam preservar a existência. A sua existência é mais preciosa, mais poderosa que qualquer outra coisa. Mas eu percebi, a minha visão hoje sobre Deus, sobre a existência, é que, na verdade, eu não acredito em perpetuação do ego. Eu não acredito que o Luiz, o Armon, vai continuar existindo depois de morto. Digo, ao mesmo tempo, eu sempre existi e sempre vou existir. Mas o indivíduo, eu não acredito que perpetue. Eu acho a grande busca, né, da humanidade é essa. Eu acho que essa energia, ela não vai ter mais essa necessidade de se dissipar das outras. Volta à congruência do universo. Sim. Mas eu existo lá como ideia. Eu existo lá como energia, como igual uma onda de rádio, que se você tiver um aparelho para captar aquela onda de rádio, você consegue ouvir o que o rádio está dizendo. Sintonizar na frequência Harmon. Mas às vezes aquela frequência sempre existiu. Sim, você só desenvolveu melhor ela. Às vezes o meu corpo físico, ele não é nada mais, nada menos do que um rádio. Uma manifestação
de algo que sempre existiu. Eu acho que é o efeito da natureza, né? Se você dá uma volta num parque, por exemplo, você vê a diversidade de plantas, de cogumelos, de tudo, de bactérias. E o ser humano é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai ter todo tipo de gente. Você tem a mesma importância para o universo que uma bactéria. Com certeza. E isso te torna grande, te torna uma pessoa muito melhor. Que se você tem essa consciência, você para de achar que é tão importante as coisas bestas, né? Tipo, quem você é, onde você trabalha. Pô, é legal conseguir ter grana, realizar os sonhos, fazer uma viagem, é bem legal, mas não é só isso, né? E depois que você faz, você percebe, não é só isso. Não é só isso. Também concordo. A gente tenta simplificar as coisas. A gente tenta, para entender o mundo, a gente tenta compartimentalizar as ideias, a gente tenta classificar tudo. A mente, né, operando. A mente a mente funciona, ela tenta encontrar lógica nas coisas, mas tem coisa que a mente humana é incapaz de entender. Cara, por exemplo, e se o sentido da vida, a existência, for algo tão complexo que a gente não consegue sequer calcular, sequer vislumbrar? É como imagina uma calculadora dessas antiguinhas, chinesas, tentando rodar um Windows nela. Ou tentando entender como funciona um jogo super complexo que precisa de milhares de vezes sua potência de processamento para rodar. Sabe? E se for pra gente nunca entender nada disso? Que é o que eu acho. Acho que não é pra entender. Não tem, entender o papel da mente. A gente tá aqui pra viver e pra ser a gente, só aproveitar isso. A vida. Aperfeiçoar esse outro lado, né? Tornar o mundo e o universo um lugar melhor. Espalhar o amor. Gerar coisas boas pro universo, porque isso volta pra você. Quando você faz o bem pra alguém, aquilo volta pra você imediatamente. E não é nem eu te dei R$1 vai voltar pra mim. Não é isso, cara. É que o ato de te dar R$1 me causa, como diria Nietzsche, né? Me causa um prazer muito grande. A sensação que eu tenho de te fazer esse bem. Eu penso nisso. Eu tenho uma mania que eu sou meio caçador de sentimentos. Eu fico buscando certos sentimentos. E nesses pequenos atos são os melhores sentimentos. Sabe quando você se sente bem de verdade assim? E não é que você quer algo em retorno. Só o fato de você fazer, você fala, pô, eu fiz algo para me tornar alguém melhor. Você atinge um certo sucesso quando você começa a ver por esse lado. Você não precisa do intermediário. Você não precisa de ninguém entre você e o universo. Você faz, na hora certa o universo vai te pagar. Sim. Não precisa de ninguém. Alguém vai fazer. Por quê? Porque o universo vai enviar essa pessoa. Sim. Mas você não tem que contar com isso. Não, a graça é não saber, na real. Você tem que fazer sem esperar nada em troca. Mas, por coincidência, eu não acredito em coincidência, mas por coincidência, volta pra você. Ganha crédito. Você ganha crédito kármico. Crédito no universo. Eu sempre penso isso, e eu acho que isso me ajudou muito a não ter pressa para as coisas. Eu consigo apreciar o andamento das coisas. Eu não quero chegar logo no final. Eu não quero que aconteça assim. Tipo, eu não quero... eu tenho um podcast, eu quero que seja o mais famoso. Não quero isso. Eu quero ter a oportunidade de conversar com pessoas que eu acho que são interessantes e que eu gosto pra caramba. Pô, tá sendo um rolê divertido esse aqui, cara. É legal. Quando eu olho pra frente, assim, ó, eu sempre imagino, eu sou um cara criativo. Eu penso, o que vai acontecer daqui 1 ano, 2, que eu fizer isso daqui? A única coisa, assim, que eu considero importante é ter isso como um arquivo. Porque eu sou muito sentimental, assim, e eu gosto de ter coisas pra voltar, assim, resgatar certos sentimentos. Legal, então, tipo assim, lá na frente eu vou poder ouvir e falar, porra, lembra aquela vez que conversei com o doutor, foi mó legal. Eu acho que isso é o mais importante, assim, e não tem intermediário nisso, né? É algo que eu me esforcei, aconteceu e eu vou ter isso pra sempre.
Não preciso... O que tiver alheio a isso, tanto faz pra mim. Seria legal ganhar as coisas, começar a ganhar um monte de coisa, porque eu tenho um podcast, seria muito louco. Mas não... Não é esperando. Não espero isso. O que eu espero já tá acontecendo, entendeu? Já tá acontecendo. Eu já tô feliz que já tá acontecendo. Não é o destino, não é o caminho, cara. O caminho é divertido. Exatamente. Cara, quando eu tô trabalhando, eu gosto muito de falar sempre pros meus pacientes, porque eles veem um entusiasmo que eu falo sobre o que eu gosto de fazer, que é parte de deixar as pessoas com o corpo mais bonito, deixar as pessoas com o corpo mais saudável, fazer a pessoa se sentir bem, independente de como. A sensação que eu tenho é que eu não tô trabalhando, cara. Você tá se divertindo. Sabe? Isso aqui é o tipo de trabalho ideal. Porque dinheiro não é o que te guia. A gente tá fazendo negócio aqui, é acima de tudo divertido. Muito. Sabe? A gente não tá esperando dinheiro. E isso, a partir daí é o segredo para você ter sucesso. Porque quando você faz alguma coisa verdadeiramente, genuinamente, que você gosta de estar fazendo, cara, aquilo não tem como ficar ruim. E eu acho que a maior recompensa disso é a conexão que você cria com as pessoas. Sabe? É algo sólido. Você não tá vendendo, sei lá, algo que não funciona, uma pílula que vai emagrecer. Você tá emprestando o seu tempo e energia pra pessoa. E você tá querendo o melhor daquela pessoa. É verdadeiro. E isso que vale. E você criar essas conexões só amplia esse seu sucesso, eu acho. Sim. As pessoas começam a ver você de uma forma melhor. Acho que você está acertando mais, você está se dedicando mais, você está se doando mais, né? Doar seu tempo. Não é só doar dinheiro, doar comida. É doar seu tempo, doar seu ouvido, sabe? Você ser um ombro amigo, a mensagem que você mandou pro seu amigo. É esse tipo de conexão. É isso que vale. Esse é o sentido da vida. Muitas vezes assim. E quando a gente não tem isso, a gente vai ficando louco. Eu vejo hoje em dia isso. Toda a loucura que eu passei a vida inteira, tá todo mundo passando agora também. É bizarro isso. Porque elas estão vendo que o que é ser o estranho, o que é não saber, não se encaixar, não entender o seu lugar, não saber o que está acontecendo. Ser um mundo completamente diferente do que você tá acostumado, não sei. Não sei qual foi a minha outra vida. Uma coisa que eu sempre penso, quando eu penso em você, cara, que eu penso assim, que tudo bem, você era um garoto, adolescente ou criança estranha, né, pelas várias conversas que a gente já teve. Sim. Você já sofreu bullying, isso, caramba, 4. Mas hoje você é um cara incrível. Muito obrigado. Pô, você é um cara muito interessante, bem sucedido, porque você já tem história na tatuagem. Você é um cara que, putz, você é feliz, você mora num apartamento super legal, você tem seus hobbies, você tem sua namorada. Tem uma namorada legal, tem um videogame legal, tudo é legal. Tudo é divertido na sua vida. E você olha isso hoje e você se sente já um vencedor por isso? Você entende onde? Totalmente, eu me sinto no ápice, assim, todo dia. Na real, eu comecei a ver dessa forma quando eu fiz tudo que eu queria, assim, sabe? Fui para os Estados Unidos, tatuei lá, comprei tudo que eu queria, máquina, videogame. Essa liberdade de você estar nos Estados Unidos tatuando, ganhando dinheiro, isso foi muito legal, não foi? Foi incrível, foi um marco na minha vida, assim. Eu não vejo com tanta importância, eu acho porque eu sou muito autocrítico. E eu sempre acho que eu posso melhorar o tempo inteiro. Tipo assim, eu fiz uma tatu hoje, amanhã eu vou falar, putz, não gostei tanto. Não porque ficou ruim, mas porque eu já sei o que eu tenho que melhorar. Você tatua, você falou que sua primeira tatuagem foi há 11 anos atrás? 10 anos atrás? 11 anos atrás. 11 anos atrás. Eu tatuo com você há 6 anos, cara. Você já tatuava bem há 6 anos atrás. Só que hoje nem se compara. Você teve um salto absurdo. Hoje eu olho uma tatuagem sua e eu sei que foi você que fez. A única coisa que mudou foi a forma que eu me enxergo, assim, como eu me vejo. Sabe uma coisa que eu lembro de você falando? Você falando assim, que teve um dia que você, de repente, você falou assim, agora eu vou pigmentar melhor. E você começou a pigmentar melhor. Teve um dia que você falou assim, putz, eu vou fazer desse jeito e eu sei que vai dar certo. E você fez e deu certo. E eu tenho isso marcado aqui. Com as florzinhas. Que foi nessas florzinhas que você, de repente, cara... Gente, tem uma diferença técnica
de qualidade absurdo na evolução das minhas tatuagens que eu tenho com Harbs. E, poxa, hoje eu devo ter o quê? Umas 30 ou mais tatuagens suas, provavelmente. Eu diria entre 20 e 30. Eu acho que tem mais, cara. Você acha que tem mais? Conta depois. Eu vou tentar tem contar. Muita pequenininha. Eu vou tentar também, contar. Né? Tem algumas que eu acho que foi você que fez e foi outra pessoa. Mas é porque... Quando eu sento pra tatuar com Harbs, raramente é uma. Geralmente são 2, 3. Essas pequenininhas aqui eu não vou nem contar. Porque teve um dia que a gente fez vários fillers. Que a gente tatuou aqui fácil umas 10 tatuagenzinhas. É sempre uma experiência, né? Não é só uma tatuagem. É sempre uma experiência. Acho que é isso que eu mais gosto. O fator diversão pra mim é conhecer a pessoa, conversar um pouco, falar umas besteiras, dar risada. A tatu em si é algo técnico, é um ofício, assim. É só o que eu tenho que fazer bem, porque a pessoa tá pagando, ela merece algo bom. Mas não... Cara, eu não trocaria o processo de tatuar contigo por algo imediato. Se eu pudesse estalar os dedos e ter uma tatuagem no braço, eu não ia querer. Porque eu gosto do processo de vir na sua casa ou no estúdio e te encontrar e conversar e falar um monte de coisa sobre a vida. Do universo, DMT. E falar coisas da vida e fofocar, falar mal dos outros também. Óbvio, sempre. Que é uma experiência, sabe? E eu imagino que a pessoa queira só a tatuagem, deve ser um porre, né? Quebra um pouco da experiência. Porque não é uma união, né? A pessoa quer algo... É o ego querendo tatuar, na real. Não é o espírito pedindo a tatuagem. É o ego querendo ter algo para mostrar para os outros. Então a pessoa ela quer de um jeito específico, quer que eu faça de uma maneira específica. Ela fica olhando o tempo inteiro. Não te respeita. Não respeita a minha individualidade, o que eu quero criar. Não respeita Lógico. O artista, cara. Isso. Só que, assim, nem todo mundo tem essa bagagem cultural, né? De entender que a arte é uma forma de expressão do artista, né? É claro que você não vai tatuar qualquer coisa, mas você tem que deixar o artista minimamente livre. Sim. Porque vai minha energia ali. Você quer deixar minha energia como? Você quer bagunçar minha cabeça antes de eu fazer uma tatuagem em você? Lógico que eu tenho a cabeça no lugar. Muitas vezes, assim, já lidei com pessoas que foi uma experiência péssima, mas a tatu ficou muito boa. Por quê? Porque eu me fecho ali, aí não tem ideia, não converso. Por quê? Porque eu tô focado em oferecer aquilo que ela quer. Mas apesar de você entregar um resultado bom, às vezes é um resultado indigesto. Tipo comer uma pizza ruim. Não é uma experiência. É a experiência da pizza, né? Mas tipo assim, não você é come, a pizza. você, beleza, saciei, enchi a barriga, mas não é aquela pizza, sabe? Tem que ter a mentalidade do gordão. Tem que ter a mentalidade do que gordão. sabe o que quer, sabe o que gosta e gosta muito. Assim. Exatamente. E você vai com tudo pra cima do negócio. Exatamente. Só não pode ser na comida. Faz com vários aspectos da sua vida. Porque eu acho que o que acontece da pessoa engordar é só descontar na comida, né? Desconta em outras coisas também. Tem essa mentalidade pra conseguir algo mais substancial, né? Não um prazer momentâneo. Eu lembro que você falou no início da nossa conversa, você falou que você gosta de tentar sentir coisas diferentes. Sim. E sobre isso tem todo um outro rolê sobre minha vida que eu quero compartilhar agora, que foi minha experiência com vídeos de agressivos, violentos na internet. Tipo aquele assustador.com. Assustador.com começou aí, né? Começou com vídeos, com aquelas fotos dos mamonas assassinos esquartejados. Ô, louco. E aquilo me causava uma sensação de euforia, de medo e também de perceber o quão efêmera é a vida, de quão passageiro de como que às vezes tá tudo bem e de repente pode acabar tudo. E que eu comecei a caçar na internet aos poucos, não foi de repente, mas eu comecei a procurar vídeos e coisas naquele estilo, né, que o pessoal chama de gore. Sim. E eu passei anos da minha vida, calculei uns 15 anos da minha vida, procurando gore quase todos os dias e vendo vídeos que me causavam uma sensação de desconforto absurda. Eu nunca gostei daquilo, mas eu cheguei num ponto de depender psicologicamente de sentir algo diferente.
eu queria sentir uma sensação diferente do que eu já tinha sentido até então. Mas eu percebi, depois de algum tempo, que isso é uma experiência horrível, cara. É péssimo. É horrível. Que eu me sentia tão mal, eu cheguei até a chorar em alguns deles, sabe? Sim. E eu falava assim, não, agora eu nunca mais vou ver. E de repente eu me via assim de madrugada. Na época que eu fazia plantão, eu me via de madrugada procurando aquilo para dormir. Aquela sensação de ojeriza, de repúdio completo, de medo, de pânico, como se eu estivesse vendo um filme de terror acontecendo na minha frente. Eu fiquei dependente dessa energia. E eu conheci diversas pessoas que são dependentes dessa energia. Você pode se alimentar, né, de qualquer tipo de energia. Cara, e foi horrível. E foi tão bom um dia que eu decidi, há 3 anos atrás, que eu decidi que eu não quero mais isso pra minha vida. É estranho, né? Que existe também o lance de você confrontar alguma coisa. E se você visita várias vezes esse mesmo lugar, esse mesmo sentimento, na real você está querendo confrontar isso e entender. Só que esse é um caminho difícil, né? Muitas vezes você não entende. Você vai ver aquele negócio, você vai ter a sensação, mas e aí? O que eu estou confrontando dentro de mim? O que você está fazendo com aquilo? Eu acho que muitas vezes é você tentando provar para você mesmo que você pode. Sim. Tipo, você querendo provar para você mesmo que você aguenta. Que você aguenta. Mas eu percebi que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar nada nem para mim mesmo. Isso é uma grande barreira a quebrar, né? Não querer provar nada para ninguém. Porque às vezes é involuntário. É que nem você mudando o passo quando você era criança, porque você sentia que tinha alguém te olhando. Mas talvez seja tipo uma hiperconsciência sua, que você consegue se ver de vários ângulos e você se coloca no lugar daquela pessoa e aí você meio que mistura as coisas, né? Porque precisa de uma experiência para você conseguir assimilar isso daí. Você precisa viver mais e passar mais vezes por isso para você entender por que isso, por que essa hiperconsciência. Às vezes a gente pensa tanto que isso atrapalha a gente a viver, sabe? Sim. Às vezes a gente pensa tanto, a gente tenta racionalizar tantas coisas que atrapalha você a caminhar normalmente. Muito questionamento, né? Muito questionamento, muita autocrítica. Eu sei bem o que é isso. Sabe? Fica difícil, você questionar cada passo seu, tira a naturalidade do que você está fazendo. É estranho. Uma vez um amigo meu, o Bacelar, ele falou um negócio que mudou bastante minha perspectiva, tipo, na tatuagem, assim. Porque depois da experiência dos Estados Unidos, eu quis manter um certo padrão, sabe? Eu tive acesso a máquina boa, material bom, sabe? Tipo, mesmo que não tenha um grande impacto, tem um lance do ego e tem um lance de você falar, pô, agora eu tô com um negócio fodido, né? Vou arregaçar. Uhum. Só que nisso eu comecei a depender muito daquilo. E eu questionava o que eu estava fazendo baseado na minha relação com a máquina. Sendo que a máquina é só a máquina. Ela só serve para trabalhar e tatuar. E aí ele falou um negócio para mim que é... Deixa a mão tatuar, deixa o corpo trabalhar. E é bem isso, né? Você não precisa estar se questionando o tempo inteiro. O corpo sabe. É que nem você pegar, dirigir, pilotar uma moto. O corpo sabe, confia, ele sabe exatamente como funciona, ele é familiarizado com aquilo, só vai. Não deixa a mente, esquece. Só tatua. Vai no automático. E vai no automático. E é bem melhor, porque abre o espaço para a criatividade, né? Você não está preso a uma linha reta de como você tem que executar o negócio. É bom. Você se sente livre. Você fala, pô, vou fazer isso, vou fazer desse jeito. Aí entra... vou pôr uma cor aqui que geralmente ninguém põe. Não vou seguir, para ser tradicional tem que usar tal cor, e fazer desse jeito. Não, você pode modificar o quanto você quiser e o corpo sabe, confia nele. Inclusive, você melhorou muito a sua arte quando você começou a colocar suas cores. Sim. Eu acho que esse é o Harbis que eu conheço, porque você trabalha bem com as cores de um jeito não tradicional, de um jeito não padrão, e ao mesmo tempo é bonito, porque tem gente que tenta inventar e não fica bonito, sabe? Você entende as cores, você entende como ornar elas numa tatuagem num ponto que ela fica incrível. Eu gosto de resgatar tipo coisas da infância, assim, que é uma das grandes influências nas cores que eu uso. Jogava muito videogame, então você vê as cores que eu uso são muito mais vivas, sabe?
Porque é aquela representação gráfica, é algo que me faz sentir bem, sabe? Eu olho aquela cor e falo, ó, ficou estralando. Igual de tal joguinho. É gostoso, sabe? Eu acho que a ingenuidade ajuda muito a você criar algo novo. Sim. E não se prender a... Sei lá. Eu vivo cercado de gente, pô, no PMA, sempre admirei todo mundo ali, sempre tive como referência em tatuagem. E os caras também usam cor pra caramba, né? Então acho que pra mim foi meio natural gostar mais daquilo. Mesmo inserido nisso, eu acho que eu não deixo me influenciar tanto, assim. Talvez na parte técnica e tal, mas esse lance da cor é algo muito meu. É muito seu. E não é... Não é porque eu acho que é descolado. Você não tem que ter vergonha de aprender com quem é bom. Com certeza. Claro que não, cara. Nem me senti intimidado. O que eu sou hoje, eu agradeço muito aos meus amigos que estudam mais ou menos a mesma coisa que eu, a mesma área, e que eu soube ter humildade de ouvir e absorver um pouquinho de cada um. E o que eu sou hoje é um Frankenstein de ideias. Totalmente. Sabe? Eu nem me considero uma pessoa original, porque eu resgato tudo um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E muitas vezes é o que eu falei, eu tenho um grupo de amigos que eu confio. Então essas pessoas, se eu perguntar um negócio de tatu, eu não vou pensar duas vezes, eu vou fazer o que a pessoa está falando. É muito mais simples. É como se eu tivesse expandido minha mente. Eu tenho 2 cérebros agora, 3, 4, dependendo de quantos amigos eu quero envolver nesse processo criativo. Mas sabe o que acontece? Às vezes, quando você mistura 2 cores, dá uma terceira, cara. Dá uma terceira Sim. totalmente diferente. Então, às vezes, você pega o amarelo do Teté com o azul do Beats e dá o verde do Hardisco. Tá entendendo? É bem isso. E entra também a teimosia, né? Ser do contra. Quando eu comecei assim, todo mundo falava... Putz, pra fazer tradicional é preto, vermelho, verde, amarelo, marrom, acabou. Usar mais que isso não é tradicional. Aí eu falei, pra cima de mim isso aí? Eu vou usar todas as cores que são opostas a essas. E vou usar as cores que eu gosto e vou fazer do jeito que eu quiser, porque não tem regra. Porque você não tem paga regra. Minhas contas, cara. Exatamente, ninguém paga minhas contas. Só os clientes. Só eles podem falar. Se eles falar não quero tal cor, então não tem tal cor. Um negócio que eu penso muito. O que você queria ser quando você era criança? Qual era o seu sonho? Até os meus 12 anos de idade eu queria mexer com múmia, com coisa de Egito. Caralho. Arqueólogo. Que foda. Porque eu via coisas do tipo em museu e eu ficava encantado, apaixonado. Falava assim, caramba, deve ser muito legal descobrir um lugar com essas coisas. E eu pensava numa vida toda movimentada, só que depois eu descobri que a vida de arqueólogo, na verdade, é bem pacata. Muito. Bem tediosa. Às vezes a vida inteira ele descobre uma coisinha. E olha lá. E às vezes umas coisas sem muito peso, assim, sem tanta importância. E com 12 anos eu quebrei o braço, andando de skate. E a dor foi tão grande, cara, que eu juro que eu fiquei pensando assim, putz, eu podia morrer, cara. É péssimo. Eu podia morrer de uma vez que eu parava de sentir isso. E aí eu fui atendido por um ortopedista, que o ortopedista me tratou tão bem, cara. Ele me acalmou tanto, ele me operou tão bem, ele foi tanto cuidadoso comigo do início ao fim. E quando ele me deu alta, quando eu tirei o gesso depois de 6 meses, que minha fratura foi bem feia, foi fratura exposta e tudo mais, eu me sentia era tão bom ver ele, que ele foi meu primeiro cara que falou assim, que me inspirou a ser médico. E meu pai é médico. Só que o meu pai, eu fui ter essa admiração por ele depois. A primeira pessoa que me inspirou a ser médico foi esse cara. E eu nunca pensei, desde então, eu não pensei em ser mais nada. Caramba. Eu só queria ser médico. Porque eu via que era a profissão mais nobre, que mais me traria felicidade. Tipo, que mais deixaria completo. Eu tenho muito disso, sabe? Tipo, eu não gosto de signo melhor. Eu gosto de... Se eu vou ser feliz, 100% feliz com uma coisa, eu não quero uma coisa que vai me deixar mais ou menos feliz, sabe? Se eu sou 100% feliz sendo poligâmico, eu não quero um relacionamento fechado onde eu vou ser... mesmo que eu goste muito da pessoa, onde eu não vou ser 100% o que eu quero ser. Eu acho que no sentimento você encontra o seu lugar, né?
Você sentiu ali com uma sensação boa, com o cara tendo mau cuidado com você e ali você encontrou. Sabe qual que é a principal função do médico? Aliviar a dor. Só que não é só a dor física. É a dor também da preocupação, você dar segurança para a pessoa, você passar tranquilidade, você ter uma boa conduta. Isso não tem, para mim não tem preço, sabe? O que eu mais admiro na minha profissão, o que eu mais admiro em ser médico, é poder dar essa tranquilidade, essa segurança para as pessoas que passam consulta comigo. Eu já atendi pacientes mal. Quando eu atendia no centro de São Paulo, lá na região próximo da Cracolândia, e eu cheguei a atender 120 pessoas em 12 horas, faz as contas, dá uma pessoa a cada 6 minutos sem parar. Nossa, da hora que você, por 12 horas sem parar. Nessa época, teve uma época que eu fiquei tão estressado, tão cansado, tão exausto. Não é nem cansado, é exausto, cara. Tão mentalmente, emocionalmente drenado, atendendo morador de rua, atendendo gente que não tem nada, atendendo gente que passa fome, que não tem família, que usa droga, que está deprimida, sem energia nenhuma. E eu ficava, depois de meses e anos fazendo isso, eu cheguei a ficar tão cansado, tão exaurido, que eu comecei a tratar mal os meus pacientes. Isso é um lado que as pessoas geralmente não veem. Porque quando a gente vai no SUS e a gente é mal atendido por um médico, a gente tem que também botar a parcela de culpa do médico que se submete àquilo. Mas também tem toda uma parcela de culpa da organização, da forma que a gente organiza a saúde hoje em São Paulo. Com certeza, no mundo também, né? Poxa, como que um médico atende uma pessoa a cada 6 minutos por 12 horas e você quer dar um atendimento de qualidade? Impossível. Cara, em 6 minutos não dá nem pra você se apresentar, falar o que você é, mostrar seu portfólio. Olha, eu estudei em tal lugar, pode confiar em mim, sabe? Você tem que ouvir o que a pessoa fala já fazendo a receita. Isso é nojento, cara. É péssimo. Isso é nojento, isso não deveria ser aceitável. E também não é uma questão só do médico, né? É uma questão social isso, cultural, porque eu vejo essas pessoas como pessoas que em um momento ficaram perdidas e elas não tinham uma base, né? É fácil você ficar perdido na vida e tendo um pai que pode te pagar uma faculdade, um psicólogo, um curso, mas esse lance da saúde mental não é discutido e não é algo disponível para todo mundo, assim. É mal visto. Essas pessoas são mal vistas e elas são pessoas normais, como qualquer outra, assim. Uhum. Lógico, elas foram além, né? Se deixaram levar pela loucura, mas assim, no mundo que a gente vive, como não ficar louco? Como não ficar louco? Todo mundo tá louco hoje em dia. Talvez elas sejam mais sensíveis, perceberam isso e não tiveram a base. Eu fui esquisito a vida inteira, mas eu tinha um pai e uma mãe cuidando de mim, sabe? Me pagou psicólogo, fez tudo pra mim. Eu não sei que loucura eu ia fazer se eu não tivesse essa base. Onde eu ia chegar? Essa base é essencial. E a gente observa uma coisa muito comum nesses moradores de rua do centro de São Paulo. Que eles não têm base nenhuma. E para você criar uma base, você precisaria de gastar, às vezes, milhões de reais para uma pessoa. Sim. Sabe? Não é só da casa e emprego. Você precisa, por exemplo, da família. Você precisa dar carinho para a pessoa, você precisa dar segurança, educação. Você precisa dar hobby. Respeito, principalmente. Respeito próprio, cara. É um trabalho difícil, né? É muito difícil. Particularmente, eu vou dizer uma coisa que é horrível de se dizer, que talvez muitas pessoas interpretem mal, mas só quem vive o que eu vivi para me entender. Se eu voltasse no tempo, eu não faria. Eu não faria. Engraçado, essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. Eu passei tanta coisa ruim lá no centro de São Paulo, eu passei tantas emoções ruins, tantas emoções fortes, que eu tento tirar um proveito, óbvio, mas no fim das contas eu concluo que não vale a pena. Que o saldo, se eu pudesse apagar isso da minha existência, eu apagaria. Eu tenho traumas, cara, que eu de verdade mesmo, eu daria meu salário de 1 ano pra esquecer algumas coisas. Eu vi 3 pessoas sendo assassinadas na minha frente, lá na região da Cracolândia. E eu vi um senhor de idade sendo espancado por 40 usuários de crack porque ele roubou um aparelho de DVD do albergue. Espancado até a morte, cara. E eu queria salvar ele e ninguém podia salvar ele.
sabe? Tipo, eram 40 pessoas chutando. Quando eu fui tentar ajudar, uma enfermeira me segurou, me deu um tapaço na cara e falou assim: você tá maluco? Se você for lá, eles vão te matar. Basta um te dar um chute que os outros, eles efeito dominó, né? Efeito dominó, todo mundo vai começar a te chutar. Se você cair no chão, eles te matam. E eu, de repente, eu vi aquilo com lágrima no olho, pensando assim: pelo amor de Deus, que ele morra logo, sabe? Que ele não sofra tanto. Que sensação de impotência. Eu odeio isso. Putz, a sensação de impotência é a pior de todas as sensações. Eu não me importo com as crianças passando fome lá no Lêmen, porque eu tô longe delas. Eu não me importo com um morador de rua passando fome porque eu tô na minha casa. Eu acho que a gente se importa de uma forma abstrata. Tipo assim, você não quer que aconteça, mas, você não é Deus pra ficar olhando por todos e desejando tudo e querendo criar alguma forma de ajudar tudo e todo mundo. Não tem como. Vou te convidar para refletir sobre uma outra coisa. O veganismo. Eu fui vegano por um tempo, e uma vez esse cara que era vegano antes de eu ser vegano, ele virou pra mim e falou assim: cara, você é pior que os carnistas. Porque você, bebendo leite, comendo ovo, e sendo vegetariano, você tem ciência da dor do animal. E você está ignorando tudo, você está se enganando, porque você consome leite que vai matar o animal do mesmo jeito, que vai causar sofrimento do mesmo jeito. E, na verdade, você é o pior dos vermes. E quando ele falou isso, de início eu fiquei com raiva dele. Eu falei assim: como assim? Eu tô fazendo minha parte, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. E depois eu entendi e virei vegano. E hoje eu não sou mais vegano. Porque eu tô tentando... uma coisa que eu já te falei, que o filósofo, ele se contradiz. Importantíssimo. E eu tô me contradizendo porque isso não é a forma que eu quero me doar pro universo agora. Eu posso estar ignorando a dor alheia? Posso, mas é uma escolha minha. Moeda tem dois lados. E você tem que saber ver os dois, e você tem que saber também deixar a moeda de lado. Nem sempre importa, nem sempre sua opinião é importante, e nem sempre salvar as coisas, fazer tudo acontecer do jeito que a gente acha que tem que acontecer é melhor. Às vezes eu penso que existe um processo além, um processo abstrato, espiritual, assim, que coisas ruins precisam acontecer, porque você precisa se fortalecer. Sem o ruim, você não tem parâmetro para saber o que é bom, né, cara? Exatamente. E essa experiência vai te dar aquilo que você pediu. Porque muitas vezes a gente pede coisa pra caramba. Puta, eu queria ser mais forte, eu queria ser mais corajoso, eu queria ter mais habilidade social. Só que tem que tomar cuidado no que você pede, porque não vai cair no seu colo. Você não vai acordar sabendo. Você vai ter que passar por uma experiência que vai te introduzir pela caminhada que você vai ter que seguir para conquistar aquilo que você desejou. Não é de graça. Exatamente. É uma troca de energia. Você doa a sua energia, segue o caminho que você tem que seguir, obtém os resultados, e aí depois você está livre para seguir qualquer outro caminho que você quer. Sim. Mais uma pergunta. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Eu, com certeza, seria infinitamente rico. É um bom poder. É porque... O poder do Batman. Eu passei por uns problemas familiares na infância, de que meu pai... Eu nasci em berço de ouro. Meu pai tinha muito, muito dinheiro. Ele era um dos caras mais ricos que eu já conheci na minha vida, tipo assim, real, assim. Ele tinha mais de 18 apartamentos, tinha vários lotes de terreno por vários cantos do Brasil, tinha um apartamento de frente para o mar em Cabo Frio, tinha 2 apartamentos em São Lourenço, Minas Gerais, tinha vários consultórios e coisas comerciais, tinha 2 casas gigantescas lá na minha cidade, em Volta Redonda, interior do Rio, e meu pai faliu completamente quando eu tinha 7 anos de idade. E é muito estranha a amplitude que eu lembro da minha vida antes do meu pai quebrar e quando a gente quebrou, o que aconteceu. E foi muito ruim.
Foi uma sensação horrível. E ver meus pais que nunca tinham brigando e brigando feio e se ofendendo por conta de dinheiro, isso me marcou muito, sabe? Eu sei que o dinheiro não resolve tudo, mas muita coisa ele resolve sim. Eu lembro de uma situação em que é uma situação boba, talvez minha mãe nem se lembre, mas mexeu muito comigo. Foi um dia que a gente estava fazendo compra do mês, eu e minha mãe, que eu sempre ia ajudar ela, e eu era criança, eu tinha uns 10, 12 anos de idade, e na hora que a gente foi passar as compras no caixa, o cartão dela não passou. E nenhum cartão dela passou. E a gente ficou envergonhado, aquela fila de gente formando atrás, e a gente sem condições de pagar, e chamar gerente, e aí deixar a gente num canto, e esperar minha tia vir salvar a gente. Isso foi meio humilhante pra mim, sabe? Tipo, caramba, a gente não tá fazendo nada demais, a gente tá pegando comida no mercado, cara. E depois, ao longo da adolescência, algumas coisas assim que todo mundo tinha internet em casa. Internet a cabo, rádio, o que quer que seja. E eu não. Eu tive internet discada até os meus 14 anos de idade. E numa época que todo mundo já tinha internet em casa, todo mundo já tinha Velox e outras formas. IG. Uau. Mas Igwall eu acho que não era ainda internet mesmo, tipo assim, não tinha... Não era o Speed, eles eram o provedor. Era o provedor, que ajudava. Tinha que ter o provedor e tinha que ter Velox, tipo assim. Sim. Mas, cara, que sensação ruim a sensação de precisar de dinheiro e não ter. Eu nunca passei dificuldade, nunca passei fome, mas, por exemplo, eu lembro direitinho, quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade, que minha mãe comprou um Nike pra mim. E eu tive uma sensação muito esquisita, porque eu gostei muito do tênis bonito, totalmente diferente, era cheiroso. Eu lembro disso, de pegar o tênis, cheirar o tênis, e o tênis era lindo, assim. E eu lembro que eu fui no colégio com o tênis, e naquele dia, umas 20 pessoas vieram falar do meu tênis. Inclusive, a primeira menina que eu beijei na minha vida, e ela veio puxar assunto comigo por causa do tênis, cara. Por causa de um bem material. Uma sabe? besteira, né? Que deu a confiança necessária, né? Poxa, eu deixei de ser um cara esquisito e virei um cara querido. Eu tinha um item que ia atrair o sexo oposto. Isso diz muito sobre redes sociais. Com certeza. O que bomba hoje nas redes sociais? Ostentação. Exatamente. É você ser um cara musculoso com um carrão. Uma vida legal. Vida legal. Interessante, várias viagens, participando de vários eventos sociais importantes, com gente importante. Hoje em dia a gente usa o termo influenciador de uma forma positiva. É bizarro isso pra mim. É bizarro. É totalmente bizarro. Eu achei que você ia falar que seu superpoder era voar. Eu tenho medo de altura. Mas voar é total liberdade. É verdade, mas se eu pudesse voar abaixo, bem baixo assim, uns 30 centímetros do solo, eu voaria. Só rasante. Qual foi seu maior sacrifício pra chegar onde você chegou? Eu matei um cara que era muito parecido comigo e tomei o lugar dele. Não, brincadeira. Cara, com certeza foi... Eu sacrifiquei minha inocência. Eu lembro que quando eu formei em medicina, eu ainda me sentia... Apesar de ter vivido já muita coisa, eu ainda me sentia... Eu tinha uma pureza que hoje eu não tenho mais. Sabe? E é interessante porque se você pega a foto minha de 6 anos atrás, quando eu estava formando em medicina, 7 anos atrás, a impressão que tem é que você está vendo uma foto de alguém 10 anos mais novo do que eu tô agora. E não de 6. Essa juventude, essa inocência, o excesso de trabalho, o excesso de responsabilidades, e isso drenou minha energia vital, sabe? E para eu chegar aqui também, eu tive que passar por isso. E eu não me arrependo, mas ao mesmo tempo eu fico triste, sabe? Eu queria ter minha inocência de volta em algumas coisas, de algumas formas, sabe? Eu queria ter uma pureza. Eu, por exemplo, eu queria de novo acreditar
num amor tipo Disney. Sim, sabe? eu entendo. De você conhecer alguém, você se apaixonar e você passar a vida inteira com ela e não querer mais ninguém, e você confiar totalmente na pessoa, a pessoa confiar totalmente em você. Hoje, eu não acredito nisso porque eu não sou isso. Acho que esse é um preço da liberdade. É o preço da liberdade. Quanto mais livre você é, mais livre você é. Mais coisas você pode fazer, você não precisa se apegar a nada. Exatamente. Eu tenho saudade um pouco. Olha só que contraditório. Ao mesmo tempo que uma das coisas que eu mais valorizo em mim mesmo é o desapego que eu tenho saudade de alguns tipos de apego. A nossa maior qualidade também é o nosso maior defeito. Exatamente. Meu pai me disse uma coisa uma vez, que ele provavelmente vai ouvir esse podcast, ele e minha mãe, desculpa por tudo, mas o meu pai, ele me disse uma vez que o excesso de liberdade, a liberdade a qualquer preço, te deixa preso, te prende. Também. Você é preso nessa ideia, sabe? Você, em alguns momentos, você não ser livre, você se permitir não ser livre, aí sim você tá livre de verdade. Que eu tenho muita dificuldade disso. Eu tenho muita dificuldade de me permitir me prender em algumas situações. O equilíbrio é importantíssimo. Você precisa ter equilíbrio em tudo que você faz. Que senão você começa a sentir o peso das suas escolhas. E você deixa de fluir porque você está escolhendo demais. Você está querendo muito, você está, sabe... Trilhar... É muito louco a vida, né? Porque se você faz de um jeito é o certo, mas se você continua fazendo é o errado. Aí você volta pro errado é o certo. E você segue assim, o tempo inteiro, voltando sempre. Porque a gente pensa que a gente tem controle das coisas. Mas muitas vezes eu me pego me observando assim, eu falo, caralho, eu só repito várias coisas, de várias formas diferentes. Eu me vejo fazendo coisas que meu pai fazia, que minha mãe fazia, de forma involuntária, assim, tá no meu inconsciente. E aí eu vejo o quanto atrapalha a minha vida hoje em dia, e não atrapalhava antigamente. Sabe? Essa herança cultural também que a gente recebe do mundo é demais, é muita informação, é muita coisa. E a gente acha que está seguindo o nosso caminho, mas na real é uma programação que a gente recebeu, a gente nem sabe e está seguindo aquilo, acreditando firme que é o caminho original, mas eu discordo totalmente desse pensamento. Eu tive muito esse pensamento por muito tempo. E o caminho que eu vejo certo hoje em dia é o caminho natural. Tem que fluir. Não importa o que você quer, não importa como você quer. O que importa é acontecer alguma coisa. Pra você não ficar no tédio e não ficar louco. Tem que acontecer. Que seja, hoje em dia, se acontecer até desgraça, eu fico feliz. Sabe? Tipo assim, puta, me fudi, quebrou a moto. Fala, não, firmeza, quebrou a moto? Pô, vou andar. Vou caminhar mais. Sempre tirar alguma coisa boa, assim. E fluir, sempre fluir. Nunca parar, assim, que nem água. Não para. A água não para porque tem uma montanha na frente. Ela para porque ela tem que encher e achar o caminho até passar a montanha. E tem que fluir sempre. É o mais importante. Vou pegar mais uma perguntinha. Qual a maior dificuldade que você carrega diariamente? Distinguir o problema do outro do meu problema. E eu não tô falando isso de um jeito... tá querendo se pagar de altruísta, não é nada disso. Não, mas, por exemplo, se eu sei que um amigo meu tá devendo um dinheiro e eu tenho esse dinheiro, automaticamente considero aquele dinheiro do meu amigo. Eu tenho um amigo que tá querendo comer algo e a gente tá querendo comer alguma coisa e eu quero ir num restaurante caro e esse meu amigo não tem dinheiro pra pagar e eu tenho pra pagar o de nós dois. Pra mim é natural, tipo assim, se eu tenho, você também tem, sabe? Eu parei de esperar reciprocidade nesse sentido, houve um tempo em que eu esperava e eu me frustrei muito com isso, tipo de... eu imagino. Eu me frustrei muito com isso, não só de questão material, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo bem besta, mas quando na faculdade, algumas aulas, um colega faltava. E aí, pro colega não tomar falta, na lista de chamada eu escrevia e assinava por ele. E de repente, em um determinado semestre, eu percebi que eu estava com falta, eu estava com presença insuficiente para ser aprovado na matéria. E esse meu amigo, que ele faltava direto, ele estava aprovado. E eu falei assim, poxa, mas se toda vez que você foi na aula e você viu meu nome em branco, você tivesse preenchido também, nós dois estávamos aprovados. E ele falou assim, poxa, mas você não pode esperar isso de mim.
Você não pode exigir isso de mim. Eu fico feliz por você fazer. Que frustrante. Você não pode fazer as coisas esperando algo em troca. Isso pra mim foi uma lição, sabe? Totalmente. Tipo, porque às vezes isso vai acontecer. Às vezes você vai fazer alguma coisa e você deseja ser tratado da mesma forma e não vão te tratar da mesma forma. É nesse tipo de experiência que a gente perde a inocência. Porque quando você é criança, você faz as coisas. Lógico que você também espera, mas você tem aquele coração grande, você quer fazer, você quer ajudar, sabe? Eu lembro vividamente, assim, quando eu era criança, quando eu fazia alguma coisa pro meu irmão ou pra minha mãe, assim, tipo, eu queria muito que ela notasse que fosse algo legal. Mas aí você vê que não é bem por aí, né? Nem todo mundo vê da sua perspectiva. Nem todo mundo entende essa intensidade que você pensa, que você sente as coisas, que você quer agradar. Nem sempre você é valorizado pelo que você faz. Totalmente, você não é valorizado. E aí você perde essa inocência e você começa a ficar frio. Aí você começa a ser cuzão. Aí você se perde nisso. Aí você vira a moeda. Você vai pro outro lado. Apesar disso acontecer real... E eu não escapar disso, eu acho que nessas horas a gente tem que respirar fundo e continuar fazendo o melhor sempre, sabe? Não esperando algo de volta, mas por você mesmo. Sabe? Porque assim você busca a sua essência. E tira o intermediário. Tira o intermediário. Que aí você fez. Tanto faz. Ninguém tem que te pagar. Viver com o pensamento que as pessoas te devem algo, que as pessoas te devem algum tipo de respeito por causa do seu cargo na empresa ou qualquer coisa, é a coisa mais horrível que você pode fazer com você mesmo. Não tem sentido. Eu acho que a vida faz muito mais sentido quando você simplesmente faz e relaxa e vive e sai da cabeça. Conseguir sair da própria cabeça é um dom hoje em dia. Sim. Te desgrudar das coisas. A gente tá tão acostumado com estar fixado com alguma coisa, tá com o olho grudado no celular ou na tela de um computador, trabalhando, sabe? Todo mundo em casa. A gente pegou o costume de estar com a mente fixa num negócio. E isso não é legal. Deixa todo mundo louco também. Sim. Até você deve atender uma galera que, por buscar esse lance de ter uma saúde melhor, um corpo melhor, tem uma cabeça melhor, consequentemente, ou sim. não. Muito sim. Porque eu relaciono muito isso. Se você se manter mais ativo, sua cabeça vai eliminando certos pensamentos, naturalmente. Sim. Uma das coisas que eu pensava assim, até de uma maneira egoísta, para fazer esse podcast é extrair tudo isso das pessoas, assim. Eu me alimento muito, muito de história, de vivência, de sentimento, de tudo que a pessoa tem para oferecer, assim. E eu gosto de explorar muito isso. Conhecer alguém e enxergar além daquilo que a pessoa tá te mostrando. Eu nunca tô... Se você vir aqui de jaleco, sabe, pagando de doutor, eu ia falar, que otário. Pô, mano, é interessante porque, apesar de não aparecer a roupa que eu tô vestindo, hoje eu escolhi estar vestindo uma roupa de pijama. Essa roupa é a roupa que eu ficaria facilmente em casa. Pra ficar confortável, trocar ideia confortável. Uma meia bonita que eu gosto de usar. Eu gosto de usar meias bonitas. Somos dois. Eu tô com um moletom e uma camisa velha. Essa camisa aqui eu comprei quando cheguei em São Paulo, há 6 anos atrás. E eu me sinto muito confortável desse jeito, sabe? É importante. Uma vez eu vi o especial do Whindersson no Netflix e ele tava maltrapilha, assim. E aí ele falou, eu tô com essa roupa porque eu me sinto mais à vontade, mais confortável. E é bem isso mesmo, né? E ele é um gênio. É um gênio. É do melhor que tem. Ele é um gênio. É mestre. Tem tanta história pra contar, cara. Não dá, ainda bem que tem vários episódios. Tem vários episódios. Não precisa ser tudo de uma vez. Imagina uns podcasts de 4, 5 horas, só falando loucura, cogumelo na mente. Eu tenho mini contos assim pra contar. Teve uma época que eu tive um mini relacionamento com uma garota de programa de luxo. E sabe quem que já teve um relacionamento com ela também? Quem? O PC Siqueira, cara. Só que eu imagino que quando ele descobriu que ela era garota de programa, eles não devem ter seguido adiante. Cara, deixa eu te contar uma história sobre isso, que é um ponto bem importante. E eu sempre que eu posso, eu exponho algo que ninguém exporia. Que ninguém expunheria. Mas que eu gosto de expor, porque todas as vezes que eu expus isso, pessoas vieram me procurar para me contar que aconteceu coisas parecidas com elas. E eu acho que em alguns desses casos eu fiz a diferença na vida da pessoa, sabe? De poder verbalizar algumas coisas que poucos têm coragem de verbalizar.
Mas quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me levou pra cortar o cabelo. E ela foi no banco e me deixou lá cortando cabelo num cara que era cabeleireiro meu desde sempre. E quando ela foi embora, esse cara me levou pros fundos da casa dele pra lavar minha cabeça, segundo ele, e ele tirou minha roupa. E mandou fechar os olhos e toda aquela história que vocês podem imaginar. E eu lembro de estar com o olho fechado, com muito medo. E ele passando a mão no meu corpo, provavelmente devia estar se masturbando, eu não sei. Acho que nem dá pra processar como uma criança. 5 anos você Realmente tinha? não sei, eu tinha 5 anos. Não tem como processar E eu lembro de isso. sentir um frio, porque eu tava pelado, em primeiro lugar. Segundo, porque sabe quando a situação é tão tensa, que você sabe que tem alguma coisa de errado acontecendo, você não tá entendendo direito o que tá acontecendo, mas eu senti um peso gigante assim no ambiente. E me deu muito medo. E ele ficava falando coisas pra mim, enquanto ele tava fazendo o que ele tava fazendo, ele ficava falando coisas pra mim. Ah, você é uma menina muito bonita. Nossa, que bizarro. E eu lembro de ouvir aquilo e ficar com muito medo. E depois ele virou pra mim e falou assim: você sabe que o que você fez hoje é muito errado, né? Que sua mãe e seus pais vão brigar com você. Tipo, você não devia ter feito o que você fez. E se você contar pra alguém, vão brigar muito com você. E eu lembro que eu guardei aquilo pra mim, cara. Mas que pesadelo. E eu guardei aquilo pra mim a minha vida inteira. E com 21 anos de idade, sob efeito de DMT, numa sessão de terapia, sob efeito de DMT, eu tive uma regressão para aquele momento. E vendo aquilo acontecer de novo, eu pude me perdoar. E eu desatei um nó horrível que nunca deveria ter acontecido. Eu desatei ele da minha vida, cara. E várias coisas começaram a fazer sentido a partir de então. Tipo, a minha dificuldade social quando eu era criança era muito porque eu não conseguia confiar no outro. Eu me sentia sujo, eu me sentia uma pessoa ruim, sabe? E eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que aquilo tinha acontecido. Eu fui trazer pra consciência, sempre teve lá, mas ficava numa porta. Suprimido. Ficava numa porta. No subconsciente. De repente eu abri a porta e falei assim, caramba, aquilo aconteceu. Mas como que eu nunca me comuniquei sobre isso? Como eu nunca expressei isso? E eu fico pensando quantas pessoas são vítimas de pedofilia, às vezes em atos pequenos, às vezes em atos maiores, né? Tipo, algumas crianças é mínimo. Igual já teve amigo meu que me falou, caramba, uma vez um menino passou a mão na minha bunda quando eu era criança e eu não entendi. E depois eu fiquei me sentindo culpado por isso. E, pô, quando eu ouvi você contar a sua história, eu me senti à vontade de vir e me abrir com você, sabe? É importante isso. Conseguir pôr pra fora as coisas é um alívio. É um respiro, assim. E deve ter sido muito tenso. Eu não passei por nada do tipo, assim. Porra, e eu sou cara. confuso sobre várias coisas. Que bom, várias cara. coisas. E Que bom. E é muito bizarro como é comum. muito. É mais comum do que qualquer um pensa. Esse cara, quando ele fez isso, provavelmente isso não afetou em nada a vida dele. Mas a minha vida afetou a vida inteira, cara. Foram anos de vários momentos traumatizantes, vários momentos infelizes, por conta de algo que aconteceu assim em 10 minutos, cara. Sabe? Tipo assim, eu fui conseguindo me libertar mesmo quando eu expressei o que tinha acontecido com 20 e poucos anos de idade. É interessante como a substância causa isso, né? E é engraçado você conseguir revisitar esse momento da sua vida, só que através dos olhos do Luiz com 22, 23 anos. É importante demais isso. Você ver algo horrível, anos mais tarde, você respirar e falar assim, putz, isso não foi nada tão horrível assim. Foi horrível, mas eu não preciso ficar afetado por isso até hoje. Foi uma sensação tão interessante na terapia, porque a terapeuta me botou em transe. Ela foi falando com uma voz sempre calma e foi fazendo uma regressão. Imagina que você tá como uma fita rebobinando, voltando de trás para frente, e você voltou por essa porta e tal e tal. E quando eu vi minha voz, a voz dela virou um eco do universo. Ficou um eco, assim. Eu não lembro direito o que aconteceu.
Só que quando eu voltei pra mim, minha camisa tava molhadíssima de lágrimas. E a dela também, sabe? Porque foi uma sensação, foi uma coisa muito verdadeira, muito, muito pesada. Você imagina você reviver um momento mais pesado da sua vida e poder digerir isso, poder desatar um nó. Por isso que eu acredito que algumas substâncias psicoativas, elas não são drogas, sabe? É outra coisa. Pode ter um efeito terapêutico. Com certeza. Igual teve pra mim. Em muitos lugares já é reconhecido. O próprio cogumelo já é usado, é comprovado cientificamente que na dose certa ele tem um efeito terapêutico incrível. Eu tenho um amigo no Brasil que a terapeuta dele recomendou o cubensis, o Piscolibes cubensis, que é um cogumelo comum, e ele tá tratando depressão com cogumelo. E era uma depressão que era difícil de tratar com outras coisas, e ele tá conseguindo ter um sucesso positivo com cogumelo. É interessante, eu leio bastante sobre isso. Já fiz uso com microdose, já tomei umas doses maiores para ter uma experiência mais profunda. E realmente, assim, se você vê que for quebrar a molécula, é bem parecida com a de serotonina, né? Bem parecido. E é isso daí que ajuda muito, regula seu humor e faz você enxergar de outras formas, né? Ele acaba criando novas sinapses na mente. E você consegue chegar nesses lugares por caminhos diferentes dentro da sua cabeça. E às vezes esse caminho diferente vai te dar a resposta que você está procurando. Com certeza vai ser o futuro para todo tipo de tratamento, porque tem um lance de ser natural também, né? E você promove a cura pelo autoconhecimento. Exatamente, que é o mais importante, né? O que te ajudou, pelo que eu entendi, foi se perdoar. Foi me perdoar. Foi voltar naquele momento e se perdoar. Entender que a culpa não era minha. Apesar dele dizer isso, a culpa não era minha, sabe? Eu não fiz nada de errado. Ele que estava usando de uma forma agressiva, nojenta, repugnante da inocência de uma criança, cara. E depois causando medo na criança. Isso é hediondo, sabe? É uma coisa sem perdão. Eu não perdoo ele, sabe? Tipo, isso é uma coisa que... Por isso que eu fico triste, porque quando o caso do PC Siqueira, que ele não se defendeu da forma que deveria. Então, por exemplo, se você não faz algo, você nega até a morte, fala 1000 vezes, faz vídeo e tal. E ele não se defendeu, ele falou assim... Inclusive tem um áudio, que não sei se é verdadeiro ou não, dele falando, cara, eu devo ter algum traço disso de pedofilia, porque eu realmente fiquei excitado na situação. Isso é, pelo que eu já vi e pesquiso, é o início do declínio mental quando você começa a se questionar dessa forma, quando você não entende quem você é. Eu acho que deveria ser muito bem definido. Você tem que ter sua honra, existem valores que te foram passados e você tem que entender. Eu acho que o prazer, ele não pode vir do sofrimento. Jamais. O prazer não pode vir da ameaça da felicidade de uma criança, entendeu? É total egoísmo, porque ele tá vendo do lado dele, né? Egoísmo. Então, eu até acredito que tenham pessoas que têm isso como doença, mas essas pessoas, a partir do momento que identificam essa doença, elas têm que tratar. Tem que procurar terapia, tem que procurar psiquiatra, tem que fazer o que for preciso e se manter afastado de qualquer tipo de material, de pornografia, de coisa do tipo, e banir aquilo da mente dela. Tem que mostrar, né? Porque se isso tá dentro de você e tá escondido, e você quer se livrar disso, você tem que mostrar pro mundo. É importante, não da forma que aconteceu, né? Mas você tem que ser aberto a isso. Se você tem um problema, se você... Às vezes uma coisa pequena na nossa vida já causa um grande desconforto, sabe? Uma pequena mentira simples assim, vou no mercado, mas na real você não vai no mercado. Você vai na casa do amigo beber, fumar, fazer alguma coisa. Tipo, é besteirinha, mas tem um peso nisso, né? Tem um peso. Tipo, você tem que ser honesto sobre o que você quer fazer, porque senão vira um vício. E aí você vai fazer isso outras e outras vezes com outras coisas e vai passando para coisas mais profundas e uma hora você tá fazendo umas atrocidades e não tá nem percebendo. Sim. E tá querendo esconder de todo mundo isso. Não é legal. Sim. Falta transparência. O mundo precisa de gente mais transparente. Todo mundo passa muito tempo olhando pro outro e esquece de si mesmo. Sim. Esquece que precisa se reavaliar.
e corrigir, às vezes, coisas que talvez não seja uma pedofilia, mas algo que seja na mesma energia, na mesma sintonia. Por exemplo, a atração por agressividade. Também. Tem gente que só se sente atraída com violência no sexo. Você não acha que isso é muito da indústria do pornô? Com certeza. E também do machismo. machismo. Que mostrou isso de uma forma irreal, assim. Eu acho que alimentou esse pensamento que não era algo tão difundido. Lógico que tem o passado da humanidade sempre foi muito violento, mas hoje em dia a gente conseguiu se livrar bastante disso. Lógico que ainda tem o assédio, ainda tem um monte de coisa que mulher passa, sabe? E é uma bosta, assim. É uma situação péssima para todo mundo, porque gera desconfiança, gera desconforto e as pessoas acabam não se entendendo. Você imagina o que é viver com medo? Acho que não tem uma mulher no mundo que não teria medo de agora dar uma volta na rua. Com certeza. E é péssimo isso. Você pode pensar que eu e você, a gente não tem esse medo? Eu reflito bastante sobre isso, assim. É engraçado não viver com isso. Te torna até um pouco mais arrogante. Você deixa de enxergar essas coisas. O bem-estar de todo mundo é o mais importante, eu acho. O bem-estar acho que todo mundo se divertir, né? Se todo mundo é feliz, ninguém enche meu saco. Esse é meu lema. E eu não sou nem contra, por exemplo, existem pessoas, né, que são, por exemplo, sadomasoquistas, que os dois gostam. Uma pessoa gosta de ser sádica, outra gosta de ser masoquista, e os dois se dão bem desse jeito. E eu não sou contra isso. Não, a loucura dos dois. Tem liberdade, entra na liberdade. Mas a questão é você fazer isso com alguém que não está disposto a passar por isso. Não, eu não acho legal. Ninguém tem que passar por algo só porque o outro quer. Exatamente. É péssimo isso. Uma coisa besta, tipo assim, o seu pai querer escolher o que você vai fazer na sua vida. Olha o impacto que isso tem. Eu queria que você fosse não sei o quê. Queria que você seguisse minha carreira. Sim. É péssimo, é péssimo. O meu pai, ele trabalhava com iluminação e ele sempre quis que eu seguisse isso, né? Porque ele falou, não, essa empresa eu tenho 40 anos, é algo que eu construí, vai ser seu. Mas a gente nunca criou uma conexão disso, sabe? Era uma expectativa dele que ele nunca me passou o sentimento que ele tinha, assim. Talvez se ele tivesse te passado... Eu teria muito mais ou não, mas pelo menos vontade. você tivesse admirado ele mais. Com certeza. Eu comecei a admirar mais ele depois que ele morreu, sabe? Eu comecei a enxergar as coisas como elas são, não como eram contadas para mim porque eu era uma criança e não entendia das coisas. Uhum. E aí eu mesmo encontrei esse valor, mas eu não criei o apego emocional, né? Eu não criei essa conexão com aquilo. E eu quis seguir meu próprio negócio. E a tatu foi onde eu me encontrei. Mas, depois de um tempo, eu percebi... Na real, eu segui o caminho que ele queria, que era um lance mais artístico. Porque você fazer a iluminação de um show é arte também. É a maneira que você representa, o foco que você dá, a ênfase, sabe? Uma emoção, o som e a imagem é tudo, né? E a luz é o que causa isso. Sim. E na tatu eu consigo isso também. Eu consigo ter esse impacto visual, sabe? Você criar um negócio que mexe com a pessoa. Você olhar uma tatu muito foda, você fala, caralho. Por mais que a gente sofra a influência, a nossa mente não tá nem aí pra essas coisas. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente vai fazer, sabe? Muitas vezes a pessoa fala, eu queria ser astronauta. Aí as pessoas dão risada. Mas vai que ele fosse um puta astronauta que ia descobrir um monte de coisa muito louca, sabe? E a gente vai tirando isso da criança, tirando. Castrando ela. Castra a criança. Podando as asas. Por incrível que pareça, eu nunca sonhei porra nenhuma. Se você me perguntasse o que você quer fazer, eu falava, eu quero ficar de boa. Eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar em casa, quero jogar videogame, quero levar uma vida tranquila. Eu acho que eu sempre busquei muito conforto. Você atingiu? Atingi. E também não tem graça, porque muito conforto também não é legal. Eu lembro quando eu fiz terapia, eu tinha 12 anos. Foi quando meus pais estavam separando e eu não aceitei isso muito bem. Mas eu não entendi o porquê eu não aceitava bem. Eu acho que era meio... Eu entendia que era inevitável, mas ao mesmo tempo eu não queria aceitar, sabe? Seu porto seguro tava desmoronando? Em risco, né? E foi esquisito, foi um processo esquisito. E eu acho que a terapia ajudou, assim. Na época eu não sabia o quanto estava me ajudando. Eu achava chato pra caralho. Que eu tinha que ir ficar falando da minha vida com uma pessoa que eu não queria falar. Mas aí foi criando a conexão, eu consegui falar melhor. Existe uma coisa que eu sempre falo, que eu sou terapeuticamente muito produtivo.
Então, quando eu sento para conversar, para fazer terapia, eu realmente estou lá tentando me doar ao máximo. É o mais importante, eu também. Eu estou de peito aberto, tentando realmente não só fazer por fazer. Eu tô tentando evoluir, eu tô tentando melhorar. Eu tô confiando no profissional que tá na minha frente, que é a mesma há 13 anos. E eu tô abrindo as portas do meu cérebro que eu não quero abrir. E ela vai me instigando a entrar, a falar sobre coisas que geralmente eu não quero falar. Sabe? E é justamente nas sessões de maior desconforto que eu mais progredo. Sabe? E também a terapia me ajuda a me organizar. É o momento em que eu paro para pensar como tá minha vida. O que eu fiz essa semana? O que eu tenho para fazer semana que vem? O que eu vou fazer amanhã? Muitas vezes cai no esquecimento, né? Você começa a ficar de chapéu eu tô feliz. Meu relacionamento tá legal, não tá? Alguma coisa aconteceu essa semana que me chateou e eu não expus. É bem interessante, isso me ajudou muito no profissional também. Porque você botar as ideias em ordem faz com que você trabalhe mais a parte profissional também. Fica mais organizado tudo, né? Mais prático. Bem mais. Eu não tive essa experiência depois de velho, talvez eu até comece a fazer terapia. Mas por uma questão de... É legal. Você consegue tirar um bom proveito, principalmente com um profissional te ajudando, né? Chega a ser bom. E dá uma sensação de que você tem que melhorar, né? Você vai para uma próxima sessão sem melhorar, sei lá, pra mim seria estranho. Eu sou um cara que adoro completar as coisas. Eu acho que você seria um cara terapeuticamente produtivo. Eu acredito. Sabe, seria um desafio. Você tem que se permitir isso. Com certeza. E você é um cara que se permite, poucos se permitem. Muita gente vai pra terapia sem querer de verdade mudar. Fala assim, eu tô bom do jeito que eu tô e acabou. Mas você não, você é um cara que fala assim, putz, cara, e tal coisa? Eu preciso mudar? Não preciso? Será que é teimosia da minha cabeça? Será que não é? Será que... Eu faço uma autoterapia. Constantemente eu me coloco em xeque, assim. Eu tento analisar o que eu tô fazendo que não condiz com o que eu quero. Isso o tempo inteiro. Chega a ser chato até às vezes. Uhum. Você tem que o tempo inteiro... Todo dia eu acordo, tenho a sensação de que é um dia novo. Isso é legal. Você fala, um dia novo eu posso fazer coisas novas, mas às vezes a vontade não vem, né? E eu acho que muita gente está lidando com isso agora. O momento de se enfrentar. É muito bizarro, né? Como que mudou na sua profissão isso? Tipo assim, você reparou que as pessoas estão buscando mais o lance físico porque vai ajudar no mental. Eu acho que, na verdade, as pessoas elas perceberam que o mental piorou por falta do físico. Verdade. Sabe? Foi o processo inverso. E as pessoas elas estão carentes de atividade física. Que às vezes a pessoa ela não faz atividade física porque ela não queria. Aí de repente quando ela não pôde fazer atividade física, ela viu como que aquilo fazia falta para ela. Verdade. Sabe? Muita gente engordou 10 quilos em um ano. Muita gente engordou pra caramba. E aí você fala assim, caramba, 10 quilos é muita coisa, cara. Porque 10 quilos por ano, em 5 anos você virou um obeso de precisar de bariátrica, tá ligado? Caramba. É um processo que a gente tem que digerir bem. Também outra coisa que na sessão passada de terapia, minha terapeuta falou, eu tava reclamando com ela que tava me sentindo improdutivo, que eu tava com preguiça de fazer as coisas, ela me recomendou o Venvance, que é uma medicação que é usada para transtorno de déficit de atenção, que eu já usei outras vezes e que sempre me ajudou bastante. E eu esqueci que ela tinha me falado isso, mas o que eu fiz? Comprei o Venvance. E tô tomando Venvance e realmente resolveu várias coisas da minha vida. E agora ela falou assim, então você decidiu seguir meu conselho. Eu, caramba, é mesmo, a gente falou isso na terapia e ficou em algum cantinho aqui que eu resolvi aderir. Eu sempre tive muito preconceito com remédio, assim. Eu sempre achei que eu não precisava, assim. Mas é uma visão muito limitada, né? Porque é aquela falsa sensação de controle que você acha que você tem, mas... É que o problema do remédio é você pensar que você precisa dele e não que você pode usar ele. Você acaba exteriorizando a força que tem dentro de você, na real. Ele pode ser uma ferramenta para te potencializar. Entendeu?
Então, o Venvança ele pode ser uma possibilidade, sim. Em muitos casos, quando é caso de uma pessoa com produtividade, com déficit de atenção, o Venvança pode mudar a vida da pessoa, cara. Com certeza. Mudou a minha vida, sim. Eu tomei uma vez esse remédio. E eu lembro até hoje desse dia. Foi um dia extremamente produtivo. Sim. E eu não foquei nisso, eu tomei o remédio... Por tomar, assim, pra ver o que ia acontecer. E puta que pariu. Eu consegui fazer muita coisa num dia só. E eu não vou falar que eu sofro, porque eu me permito ser preguiçoso. Mas é uma preguiça muitas vezes crônica, assim, que me trava de fazer muita coisa. Mas muita é uma preguiça que te impede de evoluir, né? Muito. De progredir. Acho que é por isso que eu sou tão aberto a vários tipos de substâncias, assim. Eu quero saber o que vai causar em mim, qual vai ser o efeito, né? Eu acho que, por mais que seja um remédio, ele é extraído de alguma coisa natural e tem um intuito e vai te ajudar. De alguma forma pode te ajudar. Vai te ajudar. É só saber procurar isso. Eu tava pensando aqui sobre medo. Que eu olho pra você, eu não vejo uma pessoa com medo. Mas eu sei que você tem. Você esconde muito. Qual que é um medo, assim, seu paralisante? Eu poderia falar algo banal, tipo altura, que eu realmente tenho medo de altura, ou avião. Mas você é um cara profundo. Mas quando eu penso em medo, não é isso que vem à cabeça, sabe? Quando eu penso em medo, vem coisas muito mais aterrorizantes na minha mente. Um medo que eu tenho, que eu acho que você vai ser obrigado a enfrentar esse medo um dia, eu tenho medo da morte do meu ego. Eu tenho muito medo de que em breve, porque a vida é breve, em breve eu vou passar pela experiência de morte. E eu não sei o que esperar disso, sabe? Se eu te disser, do lado de fora da situação, se eu te disser que eu acredito realmente que não tem um pós, que na verdade que o pós não é uma perpetuação da minha consciência, beleza, não é essa a questão. A questão é, ainda assim, eu tenho medo do desconhecido. Eu vou saber o que acontece só quando acontecer. Todo mundo passa e ninguém pode te contar, porque depois que você passa por isso, você não volta. Não tem como. Sabe? Então, não a morte não é a questão. A questão é a ausência do Luiz. A ausência do Luiz. Será que o Luiz precisa existir? Será que a não existência do Luiz não é um alívio? É verdade. Desde quando você flerta com esses pensamentos? Porque eu, desde criança, eu penso isso. Desde sempre. Desde criancinha, eu lembro, com 8, 9 anos, eu questionando. Eu lembro de eu estar em desespero, chorando, pensando assim... Quando eu fizer 18 anos, eu vou ter que pegar o exército, eu vou pra uma guerra, eu vou morrer, e aí a morte vai ser horrível, eu não vou ter vivido nada, não vou ter feito nada. Eu acho que a partir desse pensamento eu comecei a contemplar mais a morte, assim. Como que seria o Eduardo não existir? E eu já tive as experiências, né? Você mesmo falou de DMT. A experiência que eu tive foi isso, foi de morte completa, assim. Eu fui parar num lugar todo preto, assim, ó. Eu não tinha corpo, eu tinha consciência, eu sabia o que eu era, mais ou menos, né? Que você sabe que você é uma energia, você não sabe de uma forma mais complexa. Acabou, a Terra acabou, o mundo acabou, o peso das coisas se foi, tudo que existia era uma pura conexão de energia, assim. Você estava conectado a tudo, mas você não tem um corpo para expressar isso. E essa sensação ficou comigo, assim, é algo que eu vejo como um confronto com a morte, que finalmente eu tive, de tanto tempo contemplando isso. Eu acho que era óbvio que seria a primeira coisa que ia se manifestar numa experiência dessa. E mudou pra caralho a minha perspectiva, mas o medo continua. Não passa, né? Você vê de frente, você encara, você sente, mas não passa. Não é algo tão simples assim, né? De processar. A ausência do Eduardo, a ausência do Luiz. E se só existe minha consciência? E se tudo em volta de mim são coisas que eu mesmo crio para dar sentido à existência? Eu já pensei muito nisso também. E se eu te falando isso agora, na verdade, é você mesmo, enquanto Deus, enquanto a única coisa que existe no universo, criando esse diálogo, sabe?
E se não existe diferença entre você e eu? A gente só não consegue unir os pensamentos, sabe? Tipo assim, se eu e você a gente é a mesma coisa, só que de ângulos diferentes. Eu acredito nisso. Contemplando todas as possibilidades do universo. A gente pode conectar na mesma frequência, ter total harmonia, mas continua sendo duas perspectivas, né? Mas é a mesma coisa. E se quando a gente morre, a gente vira a mesma coisa? A gente volta pro bolo. Basicamente eu acredito nisso. De infinitas possibilidades, de infinitas emoções, de infinitas... tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E se as dimensões são infinitas? E se as possibilidades são infinitas? E se você morre e acorda assustado em outro lugar? Isso. Quantas vezes você não morreu num sonho e você acordou e às vezes... O que isso quer dizer? Cara, você acorda, você, na verdade você é uma criança, teve um sono muito longo e um sonho muito louco, você vai contar pros seus pais... Caramba, era todo tatuado, era médico. Pessoal, médico, o que é isso? Aqui no nosso universo não existe médico. O que você tá falando, criança? É bizarro, né? Porque o pensamento não tem limite, né? É engraçado você considerar esse tipo de coisa que não é normal, né? Só um cara estranho conseguiria fazer isso. Só um cara estranho conseguiria contemplar esse tipo de possibilidade. Alguma consideração final? Algum recado? Usem drogas, não usando. Aprendam a usar drogas. Aprendam a usar drogas. Se rebele contra o que você acha que vai fazer você... com que você não seja verdadeiramente o que você nasceu para ser. Sabe? Tipo, ouse ser verdadeiro consigo mesmo. Quantas pessoas podem dizer que são verdadeiras consigo mesmas e que são plenas com isso? Isso é o que norteia minha vida. Eu não quero nada menos do que ser um cara true, né? Ser um cara verdadeiro comigo mesmo o tempo todo. Tipo assim, qualquer coisa abaixo disso pra mim não presta. E eu gosto de ser assim, eu não quero mudar. Nem sempre as coisas ruins que acontecem são pra te destruir, mas talvez pra te lapidar. Toda a experiência tira uma lasquinha de você, mas te deixa mais afiado. E quanto mais afiado você fica, mais fácil fica desbravar a vida e entender melhor as coisas, né? Caramba, profundo isso. Pensou nisso agora? Pensei nisso agora. Que louco. Na real, eu tenho de referência isso, porque eu vi um vídeo uma entrevista de 90 e pouco, assim, do Steve Jobs, ele fala isso. Que ele teve uma experiência incrível que mudou a vida dele. Ele diz que um cara, ele tinha uma lavadora que ele usava para limpar pedra. Eu posso estar falando errado o exemplo, mas é basicamente isso. Uhum. E ele pediu para o Steve Jobs, quando criança, um dia para pegar essas pedras para mostrar para ele o efeito que tinha quando colocava na lavadora com tal produto. Aí ele pegou um monte de pedra, levou pro cara, fez isso. Depois as pedras saíram polidas, bonitinhas, brilhando assim. E aí disso ele tirou a lição de que o atrito, por mais ruim que fosse, se você fosse a pedra ali, sabe, batendo em tudo, com o produto caindo em você, não ia ser legal. Mas o resultado final é uma pedra polida, muito mais bonita do que quando chegou. Legal. E isso é incrível, né, você pensar dessa maneira. Não permitir que os atritos te destruam, mas você encontrar força nisso, encontrar o quanto você pode se afiar com essas experiências. Sim. Isso aí. Encerrar. Bom, obrigado pelo convite e até a próxima. Onde a gente vai falar sobre outras coisas, outras perversidades. Outras loucuras. E eu queria agradecer também por você ser essa pessoa tão aberta que você é e com tanta vontade assim de viver e entender a vida. Isso eu admiro muito em você e é uma das coisas que eu mais busco pra mim também. Sempre procurar entender mais e mais tudo. Isso que eu ia falar, cara, que você é exatamente isso pra mim também, então é recíproco. É uma conexão muito legal, eu valorizo muito isso. Fico feliz por compartilhar esse intervalo curto de tempo na existência com você, cara. Que parece que some até esse tempo, né? De uma maneira tão besta a gente se conheceu e criou um laço tão grande, assim. Eu acho que uma energia reconhece a outra, assim, e eu fico muito feliz com isso. É sintonia, cara. A gente tá na mesma vibração, então a gente tende a se aproximar. E tomara que continue assim por muito tempo. Vai sim. Isso aí. Valeu, doutor. Valeu, irmão. Abraço. Isso aí.